Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E hoje, no episódio número 25, nós vamos trazer uma pessoa que manja muito sobre franquia e vai falar sobre a história da Super Pizza Pan, que tem mais de 20 anos e mais de 20 lojas. Mas antes que a gente comece a falar um pouco sobre isso, eu queria falar sobre um texto para você, que é dono de delivery, que, como eu disse, sempre vou trazer um texto assim que possível para a gente falar antes de começar o podcast. E o texto de hoje chama-se Uma luva não serve para todas as mãos. Sabe aquele dia que você acorda cansado e pensa, fulano começou depois de mim e tem fila de motoboy e eu aqui lutando para fechar o mês? E o que eu posso te dizer é, uma luva não serve para todas as mãos. E nem o seu caminho vai servir para outro. Do mesmo jeito que o caminho do outro não serve para você. Tem gente que nasce com uma mão pequena e calçou a luva da oportunidade no primeiro toque. Outros têm mão calejada, mão grande, mão forte e precisam de uma luva feita sob medida e isso leva tempo. Mas quando essa luva encaixa, a pegada é outra, a força é diferente e ninguém segura. Só que antes disso vem o desconforto. Vem a fase do nada parece dar certo, vem o momento em que você olha para o lado e pensa, será que o problema sou eu? E a resposta na maioria das vezes, não é você. O problema é que você está tentando calçar uma luva que não é sua. Está tentando repetir estratégias que funcionam com alguém que tem outro contexto, uma história diferente da sua. A real é que você não precisa da luva dos outros. Você precisa construir a sua. Com a medida exata do seu esforço, da sua história e da sua coragem. E isso, meu amigo, leva tempo. Tempo de errar até acertar. Mas quando essa luva encaixa, quando ela encaixa, você vira uma máquina de servir, de crescer e de transformar. Porque a sua luva foi feita para você segurar o seu próprio sucesso. Não é de loja, não é padrão, não é vitrine. É feita de pele, sangue e verdade. Então respira, para de se comparar e lembre-se. A luva ainda não serviu porque ela está sendo feita para você. E quando ficar pronta, vai vestir como uma armadura. Vai te dar a firmeza de um guerreiro e a precisão de um cirurgião. E aí, ninguém mais vai te segurar porque ela foi feita para você sob medida. Então, segue no seu propósito de vida. Esse é o nosso texto de hoje. E bom, para a gente começar, para a gente falar um pouco da Super Pizza Pan, eu vou falar um pouco do contexto do que ela é. Manter o mesmo padrão de qualidade em mais de 20 unidades espalhadas por 2 estados diferentes não é tarefa fácil. Agora imagine fazer isso todos os dias por mais de 2 décadas. No episódio de hoje, você vai conhecer os bastidores da Super Pizza Pan, uma franquia de sucesso que com mais de 20 anos de história continua se reinventando e conquistando novos públicos. Prepare-se para descobrir o segredo por trás de uma franquia de pizzarias mais consistentes e queridas do mercado. Douglas, da Super Pizza Pan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme estar aqui com você nesse dia. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Também estou feliz demais de estar aqui. Que legal. Douglas, antes da gente falar um pouco dessa história de sucesso da Super Pizza Pan, eu queria que você falasse quem é o Douglas antes de entrar no mundo das pizzas e do delivery. Essa é uma pergunta sempre desafiadora, né, para a gente se auto-apresentar, mas de forma resumida, Douglas Menezes, nasci e criado em Guarulhos, bairro dos Pimentas. Para quem nasce e é criado na periferia, como é o meu caso, sempre tem os seus desafios, né? Venho de uma família bastante simples, mas criada sempre com muitos valores, né? Então, meu pai e minha mãe são os meus heróis, assim. Minha grande inspiração. Bom, comecei a trabalhar cedo, aos 9 anos de idade, vendi pão caseiro, caderno no trem, sorvete na rua, vendi de tudo que você possa imaginar. Trabalhei numa loja em São Miguel Paulista, vendendo roupa e assim foi. E aos meus 18 para 19 anos eu ingressei no ramo hoteleiro. Eu comecei como mensageiro, carregando malas, e 8 anos depois eu tive 6 promoções e acabei assumindo a diretoria de marketing e vendas numa rede hoteleira multinacional que na época tinha 4.500 hotéis. Depois desses 11 anos na hotelaria, eu acabei indo para o ramo de treinamento e desenvolvimento. Atuei em 2 grandes consultorias aqui em São Paulo. Hoje eu moro em Curitiba. Mas a minha experiência, a minha bagagem antes das pizzarias é nesses 2 segmentos. Que legal. E você falou do seu pai e de sua mãe, o que eles faziam? Meu pai é pintor de parede, mas meu pai nunca pisou o pé numa escola, mas um empreendedor nato, assim, uma pessoa brilhante. Um trabalhador, um guerreiro e tal. E minha mãe foi servente, depois merendeira escolar durante muitos anos, acabou funcionária pública, acabou se aposentando exatamente nessa função na escola. E empreendedorismo tá na veia, pelo jeito, né? Porque com 9 anos,
praticamente começou com 9 anos, né? A Exatamente. Eu tinha um vizinho que a mãe dele fazia os pães caseiros e ele comercializava, ele vendia. E ele era um pouquinho mais velho que eu, mas meu amigo, ele saía para trabalhar, eu acompanhava ele, né? E aí, o que aconteceu? Algumas clientes falavam assim, olha, quando você tiver o pão bem quentinho, acabou de sair do forno, pode trazer aqui que eu compro. Só que umas clientes falaram isso de um lado do bairro e outras falaram de outro bairro. Eu acredito que a ideia tenha sido dele, eu não me lembro. Mas eu sei que chegou em algum momento que ele ia para um lado para vender e eu ia para o outro, e aí começou. Minha mãe viu que eu levava jeito para coisa, colocou aquela caixa que igual de pipoqueiro de antigamente. Sei. Eu tinha um pouco de vergonha daquilo, para ser honesto, mas eu saía vendendo aquelas caixinhas lá com bolacha, doces e tal, mas sempre gostei disso, assim, eu vendia bis, vendia uma caixa, dava 2, sabe, vendi sorvete, vendi caderno no trem, vendi tudo que você possa imaginar, foi uma experiência boa. Top, cara, isso daí é experiência, você pode ter tido vergonha, né, porque quando você é mais novo, né, a gente tem vergonha de algumas coisas, eu também tive algumas vergonhas quando eu era mais novo, né, claro, mas eu acho que tudo isso serve pra gente aprender e hoje a gente vê o quanto isso é importante, né, na nossa caminhada aí. Ô Douglas, e aí pra gente agora entrar no mundo das pizzas. Claro. Como surgiu a Pizza Pan, a Super Pizza Pan? Bom, a história da rede, da marca, né? Ela começou com um casal, morador de Guarulhos, uma pessoa muito criativa e tinha um desejo de criar um produto totalmente diferente, distinto do convencional. E ele criou na garagem da casa dele, junto com a esposa, a pizzaria. Isso foi em 2005, mais ou menos, é 2005, isso? 2005, exatamente. Esse ano estamos completando 20 anos do início dessa história. Que legal. E aí diz quem estava lá desde o começo, tal, conta que ele tinha momentos que chegava o pedido da pizza e ele não tinha o ingrediente, ele tinha que ir no mercado correr para vir, para poder atender o cliente da melhor forma possível. Então, a marca já começou com esse espírito assim de produtos de altíssima qualidade, não abrindo mão disso, e uma pizza que tem uma massa totalmente diferente, que faz muito sucesso até hoje. E aí ele montou uma loja, devido ao sucesso que teve desde o início, montou uma loja que tem até hoje, uma loja no Maia, pertinho do Bosque Maia, em Guarulhos, e foi a primeira loja da marca, e daí houve vários desdobramentos, né? O João Mário, que é meu sócio, deixa um abraço aqui para ele, juntamente com o Davi e a Paola, que não puderam estar aqui nesse podcast. Quero aproveitar também e mandar um abraço para eles, porque eu conheço eles e sei o quanto eles são profissionais. Obrigado aí por ceder o Douglas para vir aqui falar um pouco da história e desejo mais sucesso para vocês, com certeza. É isso mesmo, fizeram falta aqui. É, né? Verdade, eu queria todos aqui para conversar. O João é a lenda, quando você achar ele por aí, você me avisa. Mas olha só, e aí, com a loja dando muito certo, o João Mário atuava num outro segmento, nós somos amigos, tínhamos trabalhado juntos na hotelaria, o João tinha ficado 2 anos em Londres com a esposa dele e tal. E aí, quando ele voltou, ele estava trabalhando como supervisor numa empresa de bebidas e tal, e uma pessoa indicava ele, nossa, João, você precisa comer uma pizza da Super Pizza Pan, tal, você precisa conhecer um cliente nosso tal. E um dia ele foi, quando ele comeu a pizza, ele ficou apaixonado, assim, e ele estava querendo empreender. O João tem esse espírito empreendedor também. Só que assim, às vezes ele tinha falado de alguns negócios para a esposa dele, a Graziella, que é uma pessoa incrível também, e ela tem uma personalidade muito forte, assim. Às vezes ela falava, ó, João, isso aí não, né? Isso não dá, isso não é legal. E quem é casado sabe, né? Eu sei, muito bem. Se a esposa não apoia, é muito difícil dar certo, né? E aí, um dia, quando ele comeu a pizza, ele chamou ela pra ir e falou, você precisa conhecer um negócio e tal. E ela foi. Quando ela provou a pizza, ela falou pra ele, olha, esse negócio aqui eu apoio, de tanto que a pizza é boa. E aí, ele ficou extremamente entusiasmado, empolgado com o apoio da esposa, falou com o proprietário, o criador na época, olha, como é que eu faço pra poder ter uma franquia? Ele não tinha contrato, não tinha nada ainda, mas falou, não, se você tem o desejo, vamos viabilizar isso. E aí, resumindo a história, ele montou a loja em Arujá, que é a primeira franquia da Super Pizza Pan, isso 1 ano e meio, 2 anos depois dele ter criado a marca, e a loja existe até hoje. Deu tão certo a loja de Arujá como primeira franquia, que meses depois, próximo a 1 ano, o proprietário, o criador da marca, chamou o João e falou, você não quer comprar a minha loja aqui? Porque eu, com essa cabeça aqui envolvido na operação, eu não vou conseguir expandir a marca, porque eu vejo que ela tem muito potencial de crescer. E o João Mário topou, comprou a primeira loja, aí ele já estava com 2 e o fundador focado na expansão.
Resumindo a história, os anos se passaram, o João foi crescendo como franqueado e a marca crescendo sobre a operação desse franqueador. E os anos se passaram mais ainda, de 19 para 20, esse fundador convidou o João, que era o primeiro franqueado dele, a comprar a marca Super Pizza Pan. E aí o João, juntamente com a Paola, com o Davi, compraram a marca. Eu cheguei ali em janeiro, no ano da aquisição, e estamos juntos há 5 anos como novos proprietários da marca. Que legal, cara. Então o João serviu de teste para a franquia. Foi. E depois foi abrindo e depois virou dele, né? É uma história bonita, assim. O João é um grande entusiasta da marca e muita gente, família dele, outras famílias seguiram. E o fato dele trabalhar com muita energia, muita dedicação, o João é um cara que tem um feeling, assim, para o negócio muito interessante. Então, o sucesso da primeira franquia fez com que o desdobramento da expansão fosse ocorrendo e a marca é o sucesso que é hoje, muito por mérito dessa dedicação, desse profissionalismo, desse amor, feeling, né, que o João tem. Legal. Ô Douglas, e quando a gente fala de pizza, são várias vertentes, vários caminhos de pizza, né? Tem a pizza tradicional, tem a pizza napolitana e vocês é uma vertente, porque a pizza Pan é a massa Pan. Sim. É uma pizza diferenciada. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Pan, como que ela nasceu e contasse um pouco da história e por que vocês decidiram transformar a pizzaria, logicamente, né, não vocês em si, seguir por essa vertente de Pan, porque quem prova, e eu posso falar disso, tem um diferencial na massa, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso pra gente. Claro. Ela nasceu como um pizza Pan, né? O fundador, ele tinha uma experiência com esse tipo de massa, que não é uma massa italiana, ela é de origem americana, e ele tinha vontade de criar uma coisa que fosse diferente, melhor do que ele conhecia no mercado. Apesar do sucesso das grandes marcas que tem com a massa Pan, elas têm algumas deficiências e a gente brinca, né, que uma marca muito grande como essas grandes redes, elas são como um Boeing, né? Para fazer uma curva demora demais, né? Então qualquer melhoria que você queira fazer é tudo padronizado no mundo inteiro, é muito difícil. Nós com uma marca que tem 20 lojas, a gente consegue fazer esses ajustes. Isso está no DNA da Super Pizza Pan desde o começo. A gente vai... Se é para testar, a gente testa. Se é para ajustar, a gente ajusta. Se tem que corrigir rota, a gente corrige. Mas o fato é, a gente não deixa de experienciar. Então nós temos uma massa Pan que ela usa praticamente 1/3 de óleo da nossa concorrência. Então para quem tem algum tipo de resistência com a massa Pan, prove a massa da Super Pizza Pan e vai se surpreender com a leveza, com a qualidade, com o sabor. Eu até brinco, né? A nossa massa, assim, você come ela sem o recheio, né? Como se você estivesse comendo um pretzel, né? Num shopping, por exemplo. A nossa massa, se você colocar ela pura, sem ingrediente, colocar açúcar e canela em cima, que é a doce, ou um parmesão ali salgado, ela fica maravilhosa, ela é deliciosa. Então você imagina uma massa que é espetacular para se comer, e ainda com ingredientes de primeiríssima qualidade, que é algo que a gente não abre mão. Então essa é a grande receita de sucesso da Super Pizza Pan. Um dos itens, né? Que legal. Porque é diferenciado, né? Porque a maioria das pizzas, a diferenciação, lógico, tem a massa, tudo, mas são os ingredientes. E vocês fizeram os ingredientes com uma massa totalmente diferenciada, que a pessoa, só de experimentar a massa, tem vontade de comer, né? E você falou sobre isso, cara, mas eu como ela com azeite, tá? A massa pura de vocês com azeite, porque eu acho fantástica. Sim. Fantástica. E ela, só um detalhe, a gente tem a massa Pan tradicional e temos a massa fina também. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu não vou comer na Super Pizza Pan porque ela só tem lá a massa Pan grossa e tal. Mas a gente tem a mesma forma de fazer a massa da pizza convencional Pan. É uma gramatura menor, mas eu tenho a massa fina também. Acho que vale a pena destacar isso. Que legal. E você falou de um assunto aí que hoje são vários sócios, né? Na franqueadora e tem os franqueados também. Como que é fazer a gestão disso e como que vocês lidam com os desafios entre franqueados, que às vezes um quer uma coisa, outro quer outra? Como que funciona dentro da rede de vocês?
Olha, esse é um desafio igual quando você é pai e tem vários filhos, 2, 3 filhos em casa, você vai saber que são perfis de personalidades diferentes, mesmo tendo sido criados no mesmo ambiente. Imagina os franqueados que têm história de vida, idade, experiências totalmente distintas. Então, para o franqueador, é um baita desafio poder atender às diferentes necessidades e expectativas dos franqueados. Então, é uma experiência, é um feeling, muitos anos de história, trazendo mentoria, conselheiro externo, tudo que é tipo de ajuda que você puder é muito importante. E além disso, a bagagem que os sócios precisam ter, especialmente quando possuem competências complementares, assim. Acho que um dos sucessos da Super Pizza Pan é o fato exatamente da gente se complementar como sócio, né? E eu venho da minha base de marketing comercial, excelência no atendimento, estudei e pratiquei muito a questão da liderança, isso tá na minha experiência e na minha base profissional. Você pega o João, que tem todo esse feeling, esse sentimento para o negócio, para a operação, para o lidar com o franqueado, mas você tem o Davi, por exemplo, que domina o testes de produtos, a homologação do produto, a parceria com os fornecedores, e nós temos a Paola, que é extremamente analítica, totalmente focada no financeiro, que briga pelos números, que controla os dados, né, que tem a administração do DRE, dos dashboards e assim por diante. Então, essa complementariedade, se você não tem como sócios dentro de casa, você tem que ter como profissionais que te apoiam, e isso vai contribuir. Ainda assim, lidar com os franqueados, como eu mencionei, é sempre um desafio, é um jogo de xadrez e muito jogo de cintura também, porque você vai pegar, vamos atuar de forma democrática, vamos ouvir os franqueados e ter o sentimento de pertencimento. Isso é uma das chaves de sucesso, mas se você democratizar demais, você vai atender às vezes as expectativas de um e não vai atender a expectativa da grande maioria, porque ele tem uma visão às vezes míope para o negócio dele. Por isso o franqueador muitas vezes tem que olhar, não tomar decisões só porque gosta ou porque é legal, mas sim por base de dados, por experiências, por números e assim por diante. Legal. Até falando sobre isso, Douglas, como que é a escolha da pessoa, se ela se torna franqueada de vocês ou não? Como que é esse processo? E como que vocês fazem para decidir se tem um comitê, alguma coisa, para realmente chegar no final e falar, cara, esse cara tem perfil para entrar no mercado nosso, junto com a gente na Super Pizza Pan? Como que é esse processo, quando o cara quer se tornar franqueado, né, da Super Pizza Pan? Uma excelente pergunta, assim, nós somos realmente criteriosos para colocar novos franqueados dentro de casa, assim. A gente tem uma ficha de pré-qualificação que quando um interessado quer montar uma loja, a gente faz o pedido para que gentilmente ele preencha e a gente avalie o histórico, quem é a pessoa, assim por diante. Para se montar uma franquia, você tem que passar por várias etapas. Você tem a circular de oferta de franquia, que é a COF, que é gigantesca, precisa ser lida pelo franqueado, pelo contador dele, pelo advogado, tem que ter no mínimo 10 dias que a lei de franquia exige para ele avaliar. Então tem várias etapas, e nesse processo, ainda assim, sem nenhum compromisso formal, a gente está avaliando o franqueado, como é que ele interage conosco, como é que é a dinâmica dele, e baseado nessa ficha a gente já entende um pouco do perfil dele. Já teve casos que a gente avaliou e a gente declinou porque entendeu que aquela pessoa não tinha o perfil para ser um franqueado nosso. Então tem esse critério, por quê? Porque a gente preza muito pela marca. Não é a chegada de 1, 2, 3, 4 lojas que vai mudar a nossa vida, mas o fato é que quando chegarem franqueados certos, no tempo certo, isso vai fazer com que a marca só se fortaleça. Legal. E quando você olha para o franqueado, quais são as qualidades que ele tem que ter para se tornar um franqueado da Super Pizza Pan? Olha, tem coisas que é possível medir, outras são mais desafiadoras, mas o nosso feeling inicialmente é para entender coisas que são inegociáveis. Por exemplo, o caráter. O caráter é inegociável. Então a gente procura avaliar quem é essa pessoa, como é que ela concebeu a estrutura dela, como é que ela conquistou esse dinheiro. É importante nós sabermos. Teve casos que não tinha clareza de onde a pessoa conseguiu o dinheiro para poder montar uma franquia. Não nos interessa. Se você sabe a origem, se você sabe a história da pessoa, então, olhando nos olhos, você consegue identificar esses itens que são inegociáveis. Depois disso, são competências complementares, tanto competências que a gente chama de soft skills e o hard skill. Soft skills
são as competências de inteligência emocional, de liderança, se o cara entende de um DRE e assim por diante. E tem as competências mais voltadas para a parte técnica mesmo do processo, né? Você tem as técnicas e as comportamentais. Então a gente entende um pouquinho a mescla disso e vai entender. Você vai ser um sócio investidor, vai colocar um operador. Você foi aquele cara que juntou dinheiro a tua vida inteira, sempre como empregado, agora quer montar o teu próprio negócio. Qual que é a tua experiência pregressa em termos de profissionais? Aonde você atuou? Quando você faz uma mescla de tudo isso, você entende claramente, com margens de erro, se a pessoa tem ou não o perfil de ser um franqueado. Que legal, cara. E até falando um pouco sobre perfil, a gente vê que tem franquias, né, que giram muito bem com investidores e tem franquias que giram muito bem com operadores. Sim. Né? Levando a sua experiência e todo o teu conhecimento que vocês têm aí, qual que é a probabilidade de dar mais certo quando é operador e quando é investidor? O que você analisa que fala, puta, esse perfil dá certo? Porque eu já vi lojas abrindo, não é o caso de vocês, mas outras franquias, que abriam com o investidor e por não estar dentro da operação a coisa não fluía, né? Você acha que quando o cara é o investidor, operador, tem mais chance de dar certo? Olha, essa é uma pergunta que tem algumas variáveis, mas assim, em linhas gerais, o dono estando na operação tende a ter mais chances de dar certo. Isso é um fato. Tá. Mas isso não é uma exigência, seria loucura. Você imagina se Sim. o dono do McDonald's tivesse que ficar nas lojas. Isso também não é uma receita de bolo, não né? Tem, o que manda é o processo. E outra coisa, o que manda são as pessoas que estão à frente da loja. Nós temos casos, eu conheço não só da Super Pizza Pão, mas de outras franquias também, que um operador da loja, ele dá um baile em muitos proprietários que estão lá com a barriga no balcão, entendeu? Então, esse operador, se ele tiver as competências necessárias para gerir e o compromisso necessário para gerir a loja, ele vai dar como eu acabei de dizer, um baile em quem é o proprietário. Então, depende, né? Depende muito de quem é a pessoa que está na frente. O proprietário, ele pode ter a dor de dono, mas ele não é competente para analisar ou fazer um DRE ou analisar um CMV da loja. Ele pode ser o proprietário, mas ele não tem habilidade nenhuma de liderança para poder engajar a equipe. Ele pode ser proprietário, mas ele é um cara ríspido, tem o sentimento de dono e trata os clientes de qualquer forma, não tem humildade. E aí? Aí você pega um cara que é só um gestor e ele tem todas essas competências. Captou? Então, Concordo. Se você pega um cara que tem essas competências e ele é o dono, isso é o que a gente chama da chave e o segredo do sucesso. Legal. E, cara, e você fez eu pensar aqui que aconteceu exatamente com isso. Tinha uma hamburgueria perto de onde eu moro e era uma franquia também. E o dono dessa loja era o cara que fazia a operação. Cara, e era grosso, estúpido, tipo, dificílimo. Eu falava, cara, como que esse cara tá aqui? Tanto que assim, fechou. Né? Então, isso que você falou tem muito a ver também. Às vezes o cara não tem perfil. Então, coloca um líder para cuidar e ele vira um investidor, que é muito mais fácil, né? Exato. E dentro da Super Pizza Pão, vocês têm os dois perfis, o investidor e o operador, é isso? Exatamente. Tem pessoas que são só investidoras, contrata assim um operador. Na maioria das vezes eles até colocam um pequeno percentual para essa pessoa para dar esse sentimento de dono e de operação. Em alguns casos não. Mas ainda assim o sócio investidor ou o dono investidor, o importante mesmo que ele não esteja na operação da loja, ele precisa estar presente. Aí eu diria que é um dos detalhes que acaba passando. Tem gente que coloca uma pessoa até boa para poder operar, mas ele abandona a loja, simplesmente abandona. E isso é prejudicial, porque a médio e longo prazo isso não se sustenta. Então a pessoa precisa ser presente. E o ser presente não é estar todos os dias na loja. Ser presente é saber analisar os relatórios, é poder, às vezes, olhar na câmera e ver um detalhe importante, é poder saber itens que são importantes que não podem passar, é de vez em quando visitar a loja e ter aquele olhar que muitas vezes o colaborador não tem de coisas que precisam ser melhoradas, é ler e acompanhar os feedbacks dos clientes, é fazer um cliente oculto. E aí eu falaria horas aqui que um dono precisa fazer, mesmo não estando com a barriga no balcão. E até acompanhar o líder, né? Fazer uma reunião, não precisa estar sempre, mas precisa estar... Fundamental. Tá ali. Bacana. E falando um pouco sobre isso também,
agora vamos entrar um pouco na parte de cardápio, né? Vocês têm mais de 40 sabores aí na loja de vocês, né? Desde as tradicionais a pizzas que são marcas registradas da Super Pizza Pan. Sim. Como que é a criação e esse processo desses sabores diferenciados e como que você faz para testar e, logicamente, cair no gosto dos fãs da Super Pizza Pan? Legal. Bom, como você mesmo mencionou, a gente não pode abrir mão de ter os sabores que a grande maioria da população ama. E então nós temos mussarela, portuguesa, calabresa, marguerita, isso é indiscutível. Mas nós temos duas categorias que se destacam da grande concorrência. A primeira categoria exclusiva, que são sabores, combinações de ingredientes que foram desenvolvidas dentro de casa, usando às vezes comentários de clientes, expertise de um colaborador que está há muito tempo. A gente tem o Tom lá, que é o primeiro funcionário da franquia desde quando ela foi aberta. O cara é um talento. Ele já criou várias pizzas assim e realmente são pizzas maravilhosas. E isso forma a nossa categoria exclusiva. E que quais também são? De sabores? Ai, puxa, tem vários, mas vou algumas citar marcantes, algumas, vai. isso. Tem a italiana, que ela tem umas características bem diferentes, com queijo polenguinho, assim como a Brutus, que foi considerada uma das pizzas mais exóticas do mundo, que tem cebola no shoyu, também polenguinho e assim por diante. Uau. Todas essas pizzas têm a base de mussarela, que aí acaba tendo diferencial, algumas com molho barbecue, outras com o molho de tomate, que é o tradicional. E aí tem pizzas pepperoni cream cheese, tem super queijos, são 5 diferentes tipos de queijo, manjericão e tomate cereja. Então são pizzas maravilhosas, assim. Então essas são as pizzas de categoria exclusiva. Uhum. E as pizzas que são assinadas por chefes que se tornaram um grande diferencial nosso. Hoje é uma marca da Super Pizza Pan essa conexão com pessoas famosas, influencers. Temos grandes personalidades que são fãs da nossa pizza, assim. Gente que está o tempo inteiro na TV ou que tem muita expressão nos canais das redes sociais, em que são muito fãs mesmo. Quando você entra no nosso Instagram lá, você vê lá uma parte só dos famosos, assim, que é muito legal a gente ter construído isso. E por que isso? Porque lá em 2020 nós fizemos um planejamento estratégico e nós definimos duas coisas importantes: nossa missão e nossa visão. A nossa missão é levar alegria por meio das nossas pizzas aos lares dos nossos clientes. Quando você pensa em levar alegria, você tem que pensar que toda a jornada do cliente precisa ser uma jornada feliz. Desde o momento em que ele faz a contratação do pedido até o momento da entrega e do pós-venda, assim por diante. Então essa jornada, ela não pode ter fricções que façam com que o cliente se decepcione. Então os nossos entregadores são próprios, eles são treinados, as nossas bags todas são bags, as caixinhas da pizza, todas elas são bem diferenciadas. Então toda essa conexão, essa trajetória, ela é pensada para essa experiência positiva por parte do cliente. Então, é uma marca forte, né, que vocês criaram, né? Exatamente. Então, isso é para dar vazão e traduzir a nossa missão, que é levar a alegria. E, por outro lado, a nossa visão é se tornar a pizza mais desejada dos brasileiros. Para se tornar a pizza mais desejada dos brasileiros, eu preciso me tornar um objeto de desejo. E é o que a Super Pizza Pan já se tornou para muitas pessoas e ainda vai se tornar para muitas outras que ainda não a conhecem, e espero que por meio desse podcast possa atingir ainda mais pessoas. Por quê? Nós trouxemos grandes chefes renomados para assinar e criar pizzas que são um grande diferencial da nossa pizzaria. A primeira campeã do MasterChef, que é a Daisy Paparotto, ela fez pizzas incríveis que fazem sucesso até hoje. Ela criou uma pizza de costela bovina, costela crispy barbecue, que ela é fantástica, a pizza é muito saborosa, assim. E ela também criou uma doce de torta de limão, que é um espanto, assim, você come, parece uma torta mesmo, né? Porque a nossa massa é maravilhosa, com um crumble de limão, vale muito a pena provar. Quem nunca provou... E é uma das mais vendidas? Das doces, sim. Ela perde para chocolate com ovo maltine, que é uma marca registrada nossa, e aí muita gente acaba consumindo, e chocolate é difícil bater, mas ela é a segunda que mais vende. E olha que eu tenho pizza de Nutella, tenho pizza de outros sabores doces, né, como banana com canela, e aí vai. Mas a de torta de limão vale a pena provar.
E aí eu tenho outros chefes renomados, como Edu Guedes, né? Deixa até um abraço para ele, forças para ele pelo momento que está vivendo, e muitos outros que fizeram. Hoje, atualmente, a gente está com o Raul Lemos na capa do nosso cardápio. Ele criou uma pizza maravilhosa, sugestão do chefe, é um creme de catupiry com toque de alho, maravilhosa, assim. Ele fez uma restilação, ele trouxe um reestilo ali para uma pizza que é a Romeu e Julieta, mas a gente ela é com catupiry e creme de goiabada. Nossa, é a goiabada cremosa, ela é maravilhosa também. É um clássico, mas um clássico com alguns diferenciais, e com a nossa massa vale a pena provar, viu? Que legal. E essas pizzas são pizzas que são assinadas por chefes, são sazonais, são temporadas, é isso? Então, mais ou menos, elas são criadas para compor o nosso cardápio por no mínimo 6 meses. Mas a da Daisy já está indo para o 4º ano. Tem pizzas que permanecem, porque elas caem no gosto dos nossos clientes, os clientes ficam apaixonados e elas permanecem no nosso cardápio. Então, quais são os critérios que a gente usa para permanecer ou não? Primeiro, vendas. Se está vendendo bem, os clientes gostaram, vai permanecer. Segundo, a gente analisa o CMV, porque às vezes o ingrediente... A pizza é maravilhosa, a gente já teve pizzas incríveis. O Jimmy Ogro, por exemplo, criou uma pizza que era picanha burger, que era ele transformou um hambúrguer de picanha em uma pizza. Só que aí você vai ver, às vezes, o valor do hambúrguer de picanha para colocar na pizza, às vezes é difícil de encontrar, o valor oscila muito e aumenta, e isso acaba prejudicando o CMV. Então você tem esses desafios. A pizza é incrível, como nós tivemos uma de salmão teriyaki. Imagina, era maravilhosa. Só que aí o preço oscila muito e você não consegue manter. Então, venda, CMV e ruptura de produto. Às vezes é uma pizza maravilhosa, mas o produto tem sazonalidade, às vezes não tem no mercado. Então, são vários fatores para dizer se a pizza vai permanecer ou não. Mas o primeiro deles, se caiu no gosto dos nossos clientes. Que legal, cara. E trazer esses chefes renomados não é algo simples, né? É um processo burocrático que tem um investimento razoável para isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Como que é esse processo de contratar essas pessoas? É um processo, efetivamente um processo. A gente tem que avaliar se o chefe que nós queremos para o nosso cardápio vai ao encontro dos nossos valores pessoais, se é um chefe que fora do holofote das câmeras, como é que essa pessoa ela se porta, se comporta, porque se você vincula a tua marca a uma pessoa que daqui a pouco vai causar um escândalo, é um grande risco esse tipo de vinculação. Então, você tem que ter um estudo por parte disso, né? Outras coisas é a análise também financeira do investimento que você faz, porque você vai fazer um investimento, mas vai valer a pena? A pizza que está sendo trazida vai ter um retorno interessante ou não? Qual que é a parte de marketing que envolve isso? Porque a percepção da marca, o valuation da empresa aumenta quando você tem um chefe considerado de reputação na capa do teu cardápio. Você está indo na direção daquilo que é o teu planejamento estratégico, que é se tornar a pizza mais desejada dos brasileiros quando você tem um chefe X na capa do cardápio. Então, tudo isso são processos analisados, balizados para a gente tomar a decisão. Que legal. E vocês são uma rede que vocês buscam a perfeição a todo momento, pelo que eu tenho visto e pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Cara, como que você faz para manter a qualidade em todas as lojas, né? Desde lojas próprias que vocês possuem, assim como as lojas dos franqueados. Como que é esse processo, desde o início? Claro, primeiro, todos os produtos são homologados, né? Os ingredientes. Então, ninguém pode usar um produto que não seja homologado. O que isso nos traz em termos de qualidade? Que o franqueado não vai, pelo bel prazer, escolher qualquer produto que ele viu no supermercado, no fornecedor e comprar. Ele tem que usar os produtos que foram testados, exaustivamente consumidos, para que a gente entenda que aquele produto se adequa ao nosso perfil e nossa qualidade. Então, eu tenho visitas de campo, né, de profissionais que atuam para a franqueadora, e ainda tem uma empresa terceirizada que faz esse trabalho também de ir até as lojas e certificar de que as lojas estão somente usando os produtos que são homologados.
Isso já dita muito o ritmo de como a qualidade do produto está sendo entregue e o cliente que compra numa pizzaria ou compra em outra não sinta essa diferença. É um processo muito parecido como grandes marcas fazem, né? O McDonald's e assim por diante. É a padronização dos produtos. E esse acompanhamento, como eu mencionei, de perto, as visitas técnicas, as visitas de campo, vão acompanhando, né, os clientes ocultos, tudo isso fazem com que a gente vá aferindo ali se estão indo no caminho certo ou não. A gente também, obviamente, acompanha muito a avaliação de cliente, né? Então, como é que está a tua nota no iFood? Como é que está a tua nota no aplicativo da Wabis? Então, tudo isso são avaliações que a gente vai acompanhando e vendo. Se você percebe que alguma loja não está indo na direção que todas as outras estão indo e fortalecendo a marca, aí a gente dá uma atenção mais de perto para aquele franqueado. Que legal. E falando sobre abertura de loja, como que é esse processo de abertura? Porque às vezes o cara quer abrir numa região que talvez não faça sentido, né? Como que vocês fazem para analisar se vale a pena abrir naquela região? Como que o estudo é realizado? E você fala, dá para abrir, vamos abrir. E lógico, né? Sem contar o lado do empresário que está entrando. Logicamente, vamos falar que ele tem todo o perfil. Como que é feito o estudo e todo o processo de abertura de loja? A nossa vantagem como empresários é que nós como sócios viemos de segmentos distintos e como eu atuei, como eu mencionei em grandes consultorias, eu acabei entrando, né, e me aprofundando em diferentes segmentos. E com essa experiência de marketing, que eu atuei em empresas multinacionais e até experiências fora do país, me deu também uma visão muito interessante para que a gente não faça as coisas só por sentimento, por feeling, mas sim por dados, por estatísticas, por histórico. Então a gente precisa usar todos os recursos tecnológicos que estão disponíveis. Quando se fala de uma região, existem empresas hoje especializadas em geomarketing que elas avaliam qual é a quantidade demográfica daquela região, poder aquisitivo, estrutura econômica, fluxo de pessoas. Tudo isso é uma avaliação se é o público A, B ou C que mora ali, qual que é a renda. E aí é feita uma análise que a gente chama de análise morfológica. E dá até para cruzar, inclusive, com os pontos com imobiliárias que estão disponíveis na internet e a gente consegue ter um ranking em termos de pontuação, quais são os melhores pontos para se montar uma loja baseado no cruzamento de todas essas informações, até com ajuda e apoio de inteligência artificial mais recentemente. Então, quando você vai montar uma loja da Super Pizza Pan, não é só o que a gente acha, mas sim o que os dados, os números e uma empresa especializada, parceira, vem e nos diz que é o melhor lugar para se montar. Que legal. Ô Douglas, vocês têm quase 2 décadas de experiência em franquia, né? Eu queria que você falasse um pouco como é estruturar uma franquia. Vamos falar que eu tenho um delivery de sucesso hoje. Isso, a maioria dos deliveries, quando está crescendo, a primeira coisa que ele pensa, vou virar franquia. Como que é esse processo? O que precisa ser feito? Queria que você falasse um pouco, lógico que a gente não vai conseguir falar nesse período aqui, mas desse uma pincelada nos principais pontos que a pessoa tem que pensar quando está pensando em abrir franquia. Sim. Até porque tem todo o processo de abertura, mas tem todo o processo de respaldo e suporte técnico para quem vai vir e investir na sua marca também, né? Como que funciona? Puxa, eu ficaria horas falando desse assunto aqui, porque eu gosto, mas o desafio é que são muitas informações mesmo. Vou tentar trazer as mais importantes e mais relevantes. A primeira delas, que eu acho que inevitavelmente precisa acontecer. Você tem que ter os seus processos claros, definidos, escritos, documentados. Porque se você não tiver os processos claros, definidos, documentados e culturalmente instalados, nem adianta pensar em montar a franquia. Por quê? Porque não dá para replicar. Muitas vezes a pessoa, sem o dono estar ali, o dono não consegue fazer uma viagem de uma semana para fora do país ou fazer uma viagem em família, porque se ele sai, cai a produtividade, o negócio não vai bem. Você tem que pensar assim, se eu não estiver aqui e só com os processos que nós definimos culturalmente dentro da organização, ela flui normalmente? Se a resposta for não, nem pensa em franquia. Isso é a primeira coisa. Segundo, além dos processos claros, escritos, definidos, desenhados, você vai ter que montar toda uma estrutura para a franquia.
que ela exige muitas etapas de documentos que são, por exemplo, eu tenho que ter padrão, uma ficha de pré-qualificação e um processo para poder avaliar candidatos. Eu tenho que ter um pré-contrato, que é o momento em que o candidato está avaliando. Eu preciso ter um contrato final, e isso exige várias etapas. Antes do pré-contrato, você tem a circular de oferta, que é a COF, que é a circular de oferta de franquia. Então, só aí já são documentos que você precisa ter, e o circular de oferta de franquia é um documento gigante, e ele é obrigatório para o candidato à franquia ler. Ele tem 10 dias, no mínimo, para poder avaliar, junto ao contador dele ou ao advogado. Além disso, você tem que ter estrutura, porque pensa assim, eu montei uma franquia, quem que vai dar apoio para esse franqueado? Eu estou na minha operação da loja, eu tenho que dar apoio para ele? Tem que dar apoio. Você tem que transferir know-how, transferir conhecimento, transferir estrutura. E o que faz uma loja ir bem? Você tem que pensar assim, eu tenho que reduzir custos. Na verdade, tem que estar com custos bem enxutos, porque custo é como unha, se você não cortar, cresce o tempo inteiro. Então você tem que estar sempre cortando os custos, mas não pode cortar o custo que vai mexer na tua operação nem na tua qualidade. Você tem que melhorar então a tua eficiência operacional. O que você montou de eficiência operacional é multiplicável? Se não for, é um desafio. E como eu aumento as vendas? Como é que eu faço com que o meu franqueado aumente a venda? Aí é o teu know-how em marketing, a tua expertise em fazer barulho. Não adianta você ser bom, você precisa parecer bom. Você ser bom e não parecer bom não tem sucesso. E se você não for bom e só parecer bom, não é sustentável. Com o passar do tempo, esse castelo desmorona. Então, olha só os desafios que se tem. Aí, o que eu digo, né? Hoje tem muitas empresas especializadas em expansão, estruturação de franquia e assim por diante. Então, não queira fazer as coisas sozinho. Peça ajuda para quem entende, para quem já trilhou aquele caminho, para quem já percorreu um pouquinho mais que você. Eu acho que isso é fundamental para querer montar. Mas eu diria assim, antes de franquear, tenha 2, 3, 4, 5 lojas primeiro dando certo. Você não estando na operação e o negócio fluindo, aí vale o momento de começar a pensar em franquear. Top. E você falou num assunto importante que é dar o suporte para quem são seus franqueados. Eu queria que você falasse alguns pontos importantes sobre esse suporte, como que é feito, e quais são os pontos mais importantes durante essa jornada, principalmente quando está começando. Legal. Você tem que ter um canal aberto com os franqueados, né? Você tem grandes redes que você não vai conseguir falar com o proprietário. Você vai ter uma hierarquia constituída para aquela pessoa poder falar. Então, o primeiro ponto é o franqueado ter clareza com quem falar quando acontece alguma coisa. Então hoje, por exemplo, eu tenho a Elaine dentro da franqueadora, que é uma colaboradora que, se você tiver um problema no aplicativo ou no iFood ou em qualquer plataforma de vendas, ela é uma especialista para poder ajudar. Então, primeiro, você abre o chamado, aciona a plataforma, aciona o suporte, e nesse interim você já aciona a colaboradora da franquia para te dar esse apoio caso você não consiga resolver ou caso precise escalar o problema. E se a Elaine não conseguiu resolver porque o problema é grave, aí eles me acionam, por exemplo, nessa situação específica que eu estou te falando. Eu estou com um fornecedor que ficou de me entregar um produto e ele não entregou em tempo. Com quem que eu falo? Você vai falar com o Davi, que é meu sócio, que tem o contato da diretoria, dos fornecedores, que tem o contato do gerente, que vai acionar para ver com quem resolve. Se não resolveu, se tem outro fornecedor para poder dar vazão. Então, para cada problema que ocorre dentro da franquia, o teu franqueado precisa saber quem procurar, como procurar, e a gente precisa estar disponível para isso. Então você tem etapas, pessoas, hierarquias e estrutura para resolver cada tipo de problema. Não é tão simples, né? Nunca é simples. E olha que eu estou falando aqui 3% só do que é uma operação de uma franqueadora. Legal. E aí tem a parte de treinamento também, né? Que Sim. É importante. Como que vocês fazem para ter esses treinamentos? Atualizar os franqueados, os funcionários em si? Como que é esse processo dentro da Super Pizza Pan?
A gente tem a consultora de campo, que ela também é uma consultora de treinamentos e ela vai fazer nas lojas essa visita e também faz uma reciclagem sobre atendimento, sobre postura dentro da loja. A pontuação que vem dentro do relatório é para o proprietário presente, como a gente mencionou, acompanhar e ver os pontos de melhorias que precisam ser feitas, e essa reciclagem é muito importante. O franqueado também pode nos acionar para poder receber uma reciclagem específica. Isso nós estamos falando de operação. Agora, por exemplo, no mês de setembro, eu tenho um treinamento só para operadores de loja. Então, coloco todos os operadores de loja dentro de uma sala e a gente vai discutir boas práticas, vai discutir ideias, vai ouvir o que um está fazendo por uma determinada situação. Eu crio, por exemplo, padrões estruturais das melhores respostas a serem dadas quando o cliente reclama. Eu tenho que capacitar essas pessoas, então eu mando esses modelos nos nossos grupos que nós temos de comunicação, e isso auxilia o dia a dia da operação da loja. E nós temos encontros, pelo menos a cada 6 meses, às vezes a gente faz menos, mas no mínimo 6 meses tem encontro com os nossos franqueados, e um deles é presencial por ano. Então a gente tem esses encontros também, todos eles envolvem treinamento, convite de palestrantes e assim vai. Legal. Ô Douglas, e deve ter também vários termômetros que vocês acompanham para saber se ele está indo bem, se não está, e logicamente acionar, né? Entre esses termômetros, você poderia citar 3 que são importantes? Se o franqueado está indo bem? Está indo bem ou não? Claro. Primeiro deles é a avaliação por parte dos clientes nas plataformas principais de venda. Como é que os clientes estão avaliando a loja? Porque ali é o principal termômetro, é o cliente dizendo se a avaliação da loja está ruim, em termos de qualitativos, por percepção do cliente, é o primeiro termômetro. O segundo deles é a parte financeira. Se a loja não está vendendo bem, ou caíram as vendas, ou você percebe que a performance da loja não está tendo o mesmo crescimento das demais, alguma coisa está errada. Então, quando fecha o mês, a gente olha loja por loja e vê essa loja X, em comparação ao mesmo período do ano passado, ela cresceu, empatou ou diminuiu o faturamento. Então, quando eu olho esse mapa de todas as lojas, eu já consigo enxergar quem está indo bem e quem não está indo. Se uma loja, todas elas cresceram 10% e uma loja diminuiu 5% do faturamento dela, é uma luz que se acende, porque a gente precisa dar uma atenção ali. Alguma coisa aconteceu que a qualidade, o atendimento, a forma de operar não está mais como era antes, ou não está igual como as demais lojas da rede. Que bacana, cara. Isso é fundamental, né? Porque vender franquia é um processo, mas dar suporte e realmente ajudar eles a crescerem é um outro passo. E para vocês que estão há 20 anos no mercado, com essa quantidade de lojas e, logicamente, consistentemente, é porque vocês dão esse retorno para quem está entrando entre aspas, na sociedade, porque não deixa de ser um sócio, né? Sim. E até falando sobre isso, tem um ponto que eu queria falar com você, sobre feedback, né? Nesses 20 anos, nessa trajetória, tem algum feedback positivo, alguma coisa que aconteceu que marcou bastante para a rede ou para uma loja que foi, tipo, motivo de orgulho ou algo do tipo? Puxa, nós recebemos com frequência feedbacks dos nossos clientes, né, pela qualidade do produto e tal. A gente recebe muitas vezes reconhecimento do próprio mercado mesmo, né, como às vezes parceiros como o próprio iFood, que nos chama, às vezes. Eu tive agora, semana passada, um evento super exclusivo, intimista, com grandes marcas que o iFood promoveu, e foi um evento para pouquíssimos parceiros e que a gente estava lá. Não deixa de ser uma forma de reconhecimento. Agora a gente tem vários players entrando no mercado de concorrência para fazer frente ao delivery nacional. A gente está super atento a isso. Tanto é que a gente está indo para a China agora em outubro, eu embarco para lá no dia 11 de outubro, exatamente para acompanhar esse movimento, ir na sede desses grandes players, para poder entender essa movimentação de mercado. E o fato deles terem nos procurado, quererem demais a nossa marca junto com eles, e toda essa movimentação que está acontecendo faz com que a gente entenda que nós construímos essa reputação, e isso não deixa de ser um feedback muito importante para nós.
Que legal, cara. E até falando sobre isso, vocês são muito fortes também em pensar em não ter clientes, mas ter fãs. Sim. Tanto que vocês criaram um programa de fidelidade agora chamado Super Pizza Fã. Exato. Eu queria que você falasse um pouco desse processo e como que está sendo dentro da loja de vocês. Que legal, as grandes marcas a gente não criou nada, né? Isso, você pega uma Harley Davidson ou Apple ou outras marcas que elas não têm clientes, elas têm fã, né? Tem gente que pega filas e fica horas esperando um produto ser lançado porque elas são fãs da marca, né? Então todo o conceito que a gente tem estruturado na Super Pizza Pan é para se tornar a pizza mais desejada dos brasileiros. Para se tornar um objeto de desejo, eu preciso fazer com que eles se tornem fãs. Para isso, nós criamos esse programa de fidelidade, que tem vários diferenciais, e isso faz com que nos aproxime, né, do cliente. E também tem outro detalhe, né? O brasileiro gosta muito de promoções, gosta muito de ter alguma vantagem, mas não estou falando de forma pejorativa, e sim de benefício mesmo, tal. Então, o nosso programa de fidelidade, ele traz isso para o cliente, né? A questão do... Hoje, quem não gosta de um cashback, quem não gosta de comprar e depois receber um brinde, quem não gosta de comprou, juntou e ganhou, é isso. E a gente está nessa mesma dinâmica, mas com alguns diferenciais que aí são particularidades da nossa rede. É isso aí. E vocês, dentro da Super Pizza Pan, eu vejo que vocês são muito fortes em testar promoções, né? E vocês testam, colocam em prática e com certeza algumas deram mais sucesso do que as outras, né? Eu queria que, se possível, você falasse 2 ou 3 ações que vocês fizeram durante esses 20 anos que foram fortes e que marcou dentro da Super Pizza Pan. Puxa, tem várias ações que marcaram, assim, né? Tem ações que a gente fez que para nós é um grande orgulho e outras que a gente percebeu que precisaria melhorar para poder fazer um aprendizado diferente, e é super natural, né? Agora, por exemplo, no último dia 10 de julho, que foi o dia da pizza, a gente fez uma promoção de médias em dobro que foi um sucesso, assim, vendeu pra caramba. Só que teve franqueados que nem conseguiu atender a demanda, assim, sabe? Então, é um baita aprendizado para nós, porque é um dia que já vende bem, a gente não montou toda uma estratégia para ter uma comunicação agressiva, e nós percebemos que talvez não precisaria fazer tanta promoção, tanta agressividade num dia que já tem bastante procura. É um fato. A gente já sabe, por exemplo, que o Dia dos Namorados vende bem, e outros dias específicos do ano que vendem bem. Então, a gente discutiu muito sobre isso, interagimos com os franqueados, e aí criamos uma nova narrativa e uma nova forma para momentos como esse. Tem promoções que nós fizemos com crianças que foram espetaculares, da criança concluir o pedido da pizza que foi feita em casa. A gente criou, em parceria com uma marca, Catupiry, o mini chefinhos Super Pizza Pan e Catupiry. Então a criança comprava a pizza, ia com o chapéu de chefe, né, o avental, e ali a criança concluía o pedido. Um baita sucesso quando nós fizemos, né? Tanto é que a gente desdobrou para o Mundo Kids Super Pizza Pan. Eu não posso dar muito spoiler aqui, porque não pode ser nossa concorrência lançar antes da gente, mas para o dia 10 de outubro a gente tem novidades muito legais que serão lançadas para o Mundo Kids da Super Pizza Pan. Novidades muito legais mesmo. Que legal, cara. E quando você faz essa promoção de pizza em dobro, você tem que levar em conta os custos da produção. Sim. Como que vocês fazem para saber se vale a pena ou não, e se essa campanha que vocês fizeram, ela deu lucro? Como que vocês metrificam? Cara, é uma medição que existe, que tem vários detalhes, e muitas vezes esse é um dos desafios de você abrir a cabeça do franqueado para compreender que você não está olhando especificamente uma das rúbricas, um dos números ali, que é só o faturamento ou a lucratividade. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vende uma pizza da Super Pizza Pan para um cliente novo que nunca consumiu, quando ele experimenta a pizza, ele fica encantado com o sabor da pizza. E a chance dele comprar de novo é muito grande. Então, o que vale mais? Eu gastar em investimento no Meta ou no Google, com anúncios que, por mais que tenham vídeos e que tenham imagens, eu tenho uma taxa de impressão, clique e conversão,
e que é pequeno, porque a gente sabe, né, com o tanto de anúncio que tem, ou fazer com que o cliente prove a pizza e ele coma de novo. Então, quando eu invisto no consumo dele, como o meu LTV, né, que é o Lifetime Value, ou seja, o tempo de vida que esse cliente fica comigo, ele é longo. Tem clientes que compraram uma vez numa promoção, então há anos continuam comprando. Né? A nossa taxa no iFood, por exemplo, de clientes recorrentes é muito maior do que a nossa concorrência, o que nos prova que o nosso produto é bom. E o cliente que compra, ele permanece. Então vale a pena eu fazer experiências na qual eu faça novos clientes provarem a minha pizza. E isso não é só sobre o resultado que aquela promoção vai dar a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo. Compreende? Então, quando eu pego uma promoção, né? Eu tenho que olhar assim, nunca no prejuízo, ela não pode ficar no vermelho, ela tem que dar um lucro. Mas às vezes o lucro é menor naquela promoção pontual, mas ela está atraindo muitos novos clientes que permanecerão por muitos anos. Então tem toda uma estratégia pensada por isso. Qual que é o LTV, né? Qual que é o CAC, que é o custo da aquisição daquele cliente, assim vai. Isso é o bacana, né? Quando você está numa rede de franquia, para você fazer aquela ação, você tem uma equipe especializada em preço, em estratégia, em planejamento, para aquilo acontecer e não simplesmente fazer uma ação que você não sabe se vai ter lucro, se vai ter prejuízo. Então isso é bacana do Super Pizza Pan e eu vejo que vocês o quanto são preocupados no back-end, né? Na parte de trás, né? Sim. Porque foi o que você falou, eu fiz a promoção, mas ela teve lucro, né? Teve um lucro pequeno, mas teve. Tem pessoas que às vezes fazem essa promoção e não tem lucro. Verdade. Né? Então, é algo bem pensado. E até falando sobre isso, teve uma ação que vocês fizeram, eu queria que você falasse um pouco, de 1 ano de pizza grátis. Como que foi isso, né? E quais são as ações que vocês tomaram em relação a essa promoção, que com certeza é gigante. Sim. Esse ano nós estamos completando 20 anos de operação. E aí estávamos quebrando a cabeça que tipo de ações nós poderíamos fazer que tivesse a magnitude de uma data comemorativa como essa, que são 2 décadas de existência. E aí nós decidimos que nós ofertaríamos gratuitamente, né, para os sortudos 1 ano de pizza grátis, para cada loja. Então foram 20 ganhadores. Então cada loja da sua região foi feito o sorteio e ele ganhou 1 ano de pizza grátis, que foi anunciado no dia 10 de julho, que foi o dia da pizza. Que legal. Só que aí a gente pensou assim, mas tem que ter um ganhador diferente, né? Uma pessoa que de repente seja... Porque esse que ganhou os 20 ganhadores ganhou uma pizza por mês durante 1 ano. Mas nós estamos com o sorteio em vigor, ele está ativo nesse momento, que é para um ganhador ganhar 1 ano de pizza grátis, uma pizza por semana. E isso vai ser bancado pela franqueadora e vai ser anunciado agora na 2ª semana de agosto. Mais agressivo ainda. Além de cada loja fazer a sua, você está fazendo uma para ganhar uma pizza cada semana. Exatamente, Caraca, cara. E, Douglas, isso é uma coisa muito importante, que eu vejo o quanto vocês dão esse respaldo. Né? Quando você pensa em abrir uma loja, você fala assim, eu vou abrir sozinho ou eu vou abrir já de uma marca consistente, famosa e se tornar uma franquia de uma determinada empresa. O que conta muito, além de tudo isso, dar o respaldo desde o início, suporte e tudo mais que é o que você está fazendo, o que conta muito é o marketing também. Sim. Né? Porque se você não fizer ações de marketing, o negócio não flui. E eu queria que você falasse quais são as ações que vocês fazem, né? Para ajudar esse cara que quer entrar na rede, não só em questão da loja própria, né, ação independente, mas no global. Como que vocês tratam isso e quais são as ações que vocês fazem para ajudar eles nesse crescimento? Para você ter sucesso em qualquer negócio, né, você tem um tripé que é fundamental. Primeiro, redução de custo, né? Ter os custos muito enxutos, porque se ele for alto, você acaba não tendo a lucratividade, né? Tem um CMV super controlado, tem que ter uma eficiência operacional, né, para que você consiga girar bem, e você precisa vender bem. E a venda bem é fazer com que a sua loja se torne conhecida, que seja uma loja que os clientes saibam que ela existe. Para isso vem o trabalho de marketing.
que a gente tenta fazer ele em várias frentes. O primeiro deles, que é o básico, dentro das redes sociais. Então a gente tem um bom posicionamento dentro do Instagram, estamos dentro do TikTok, temos outras ferramentas sempre comunicando, né? Fazemos campanhas impulsionadas e assim por diante. Tem e-mail marketing também, né? Tem e-mail marketing que a gente dispara com frequência. Tudo isso vai se tornando a marca viva e lembrada na cabeça do cliente, que não é visto, não é lembrado e acaba não escolhendo a nossa pizzaria como uma pizzaria de escolha da família. Outra coisa são ferramentas que a gente acaba usando com influencers. Os influencers também é muito comum, a gente tem parcerias com influencers e com pessoas famosas, atores e assim por diante, que a gente acaba triangulando essa parceria e fazendo com que eles possam divulgar as nossas pizzas. E a gente faz de um jeito muito inovador e diferente, com diferentes atores de pessoas famosas, assim. Eu acho que isso acaba sendo um diferencial nosso, assim. A gente testa muito as coisas e vê o que vai dar. Como eu disse a você, eu venho da área de marketing, eu fui diretor de marketing durante alguns anos e eu atuei em vários segmentos distintos. Então essa experiência acumulada também com uma vasta experiência da nossa agência de publicidade e propaganda, a gente está sempre fazendo coisas diferentes, sempre fazendo coisas novas. E o importante não é só trabalhar no online, é trabalhar no offline também, né? Você tem materiais, estruturas, ações que elas são muito importantes para essa complementariedade. Só que tão importante quanto trazer novos clientes e fazer a marca conhecida é você atender bem quem está dentro de casa. O cliente que consumiu pela primeira vez, você tem que a experiência dele, a jornada dele tem que ser uma jornada espetacular, desde da compra até o pós-venda, entendeu? Ele não pode ter dezenas de fricções e problemas e desafios. Eu costumo treinar e falar isso para minha equipe e para os franqueados. Atender uma pizza que um cliente pediu, exatamente como ele pediu, entregar no tempo que ele pediu e fazer o que foi solicitado, isso é o básico. Você não vai surpreender o cliente nem vai fazer ele lembrar de você. O que vai criar uma conexão emocional com o cliente é quando você faz algo que ele não está esperando, surpreende positivamente, mas ainda assim, às vezes, você não fica gravado na memória dele. Mas sabe quando você fica gravado na memória dele? Quando você resolve um problema de forma adequada. Quando você tem um desafio e você resolve. Quando você tem um problema e você fala, não, pode contar comigo, eu tô aqui para te ajudar. Porque para a cabeça de algumas pessoas, colocar uma cebola numa pizza que não deveria ter cebola é pouca coisa, mas não é. Eu brinco com a minha equipe quando eu vou lá na operação e digo para eles, gente, eu falo isso com frequência. Eu, por exemplo, particularmente, o Douglas Menezes não gosta de cebola na pizza. Para mim, se uma pizza pode ser a mais deliciosa do mundo, se tiver cebola, para mim ela perdeu o encanto. Então, ela perdeu o encanto, sabe o que é isso? Então eu brinco com eles assim, gente, cebola é o seguinte, se o cliente falou que é sem cebola, você tem que pensar assim, a cebola é como se vocês fossem enfermeiros. Você está no hospital e você tem que aplicar uma injeção num paciente. Se você não prestar atenção e aplicar uma injeção errada, esse paciente morre. Pensa que se você colocar cebola e ele for alérgico, ele vai morrer. Então é isso, não falo no sentido de causar pânico ou criar terrorismo, pelo amor de Deus. Mas é para fazer Eu falo pensar, para né? ele Sentir. sempre com bom humor, mas dizendo assim, se comer cebola, a pessoa pode morrer. Ela tem alergia, não pode, entendeu? É isso, é empatia, né? Sim. Tentar a gente fazer com a nossa equipe se sinta no lugar do cliente e sinta as dores dele, porque eu acho que isso é importante. Douglas, até falando sobre isso, são 2 décadas de conquistas e desafios. Nessas 2 décadas aí, vocês lembram qual foi o maior desafio para vocês? Puxa, nós vivemos muitos desafios, né? Mas acho que o primeiro deles, quando nós acabamos de assumir a franqueadora, que foi em janeiro de 2020, 2 meses depois veio a pandemia. Então a gente não sabia como ia ser, apesar das pizzarias não fecharem o delivery, muitas delas têm salão e tiveram que ficar fechados. Então foi um baita desafio, porque a gente estava no começo de uma operação e a gente não podia colocar em prática muito do que a gente tinha desejado, planejado, orquestrado
porque a pandemia nos limitou. Esse foi o primeiro grande desafio. Segundo, pensa assim, tinham franqueados quando nós assumimos que já tinham 10, 12, 15 anos de casa. E nós chegamos com uma mentalidade muito mais agressiva, jovem, inovadora. Então, você trazer os franqueados para o teu lado, para o teu time, mudar esse mindset, essa mentalidade, esse foi o segundo grande desafio. Mostrar para eles que o que a gente estava propondo era algo que valeria a pena apostar. A gente ainda tem desafios até hoje, a gente não sente ainda que está tudo 100% dentro dessa conexão que a gente espera, mas eu diria que mais de 90% do caminho a gente já trilhou. Praticamente todas as lojas, a gente está com pouquíssimas exceções que não estão 100% reformadas, porque nós contratamos uma empresa de marketing que reformulou a nossa logomarca, a gente contratou uma empresa de arquitetura para fazer um layout mais moderno, mais conectado mais contemporâneo, mais conectado com as realidades atuais. A gente foi contratando parceiros e contratando dinâmicas para que nós pudéssemos atualizar as lojas. As ferramentas que a gente deu para os nossos franqueados são ferramentas que nós testamos e a gente faz isso. Porque nós não somos uma franqueadora que acha que o negócio vai dar certo e coloca para que os franqueados possam lá testar. A gente primeiro coloca nas nossas lojas próprias, verifica se o negócio vai bem, se tem aderência e tal, e depois a gente leva para os franqueados. Nós somos as principais cobaias sempre, assim. Que legal. Porque vocês têm loja e estão na operação, né? Exatamente. E a gente falou sobre desafio. E o momento mais memorável entre todos, porque com certeza 2 décadas teve muitos momentos memoráveis. Qual foi o momento mais memorável para vocês? Olha, teve muitos momentos memoráveis, assim, até difícil precisar né? Mas pode falar mais do que um, então. Quando a gente estava com parceria que o Edu Guedes estava na capa do nosso cardápio, a gente foi convidado no dia da pizza para poder ir no programa de TV, para poder apresentar e tal. Aquele foi um momento muito legal para nós, até porque ao invés de ir os sócios, a gente convidou o primeiro funcionário da rede, que é o Tom, e ele foi nos representar lá. Aquele dia foi um dia muito marcante, porque era um momento de uma exposição televisiva em âmbito nacional, e a gente preferiu que nós não seríamos as pessoas que estaríamos ali, mas que um colaborador nosso estaria para poder mostrar o quanto a gente valoriza a nossa equipe, valoriza o trabalho de quem está conosco ali, se dedicando e ralando. Aquele foi um dia muito especial para nós. Outro momento especial foi quando a gente firmou uma parceria com uma grande artista global que está aí na mídia o tempo inteiro, e por meio dela a gente conseguiu se aproximar de muitos grandes artistas, assim. Em especial, recentemente a Débora Seco acabou provando a nossa pizza e ela, nossa, fez uma baita propaganda para nós, sem estar combinado, orgânico. Sabe? Orgânico, assim. E não só ela, mas o Ceará, outros grandes artistas, assim. Muita gente legal de TV, assim, que a gente falou, caramba, que legal que essas pessoas gostam da nossa pizza. E tem alguns casos desses artistas que a gente vê na televisão o tempo inteiro. Eu tô com o telefone de vários aqui no meu celular. É muito legal porque eles me mandam mensagem e sabe, provam a pizza e adoram. Esses dias, eu vou falar um último aqui, porque aí eu ficaria falando um monte, né? Mas a gente foi convidado para ir no SBT. Nós fomos lá no SBT, fomos dos bastidores do SBT. E aí a gente acabou levando pizza para os artistas que estavam lá, para a banda do Ratinho, para um monte de gente. E aí a gente conversou com um dos produtores para ver se o Ratinho não podia provar a nossa pizza. Ele falou, o Ratinho não é tão fã de pizza assim, mas podemos deixar lá. Nós deixamos a nossa pizza lá. Ele foi e provou a pizza. E ele gostou tanto que o produtor veio e falou, cara, eu nunca vi isso. Ele comeu 3 pedaços da pizza. Normalmente ele não come, ele nem curte tanto pizza, mas ele comeu 3 pedaços. O Ratinho chamou a gente no camarim dele, eu fui lá, tenho foto com ele. Foi muito legal, cara. Ele ainda deu sugestões de pizza. Ele falou, você tem que fazer uma pizza XYZ, que a gente não vou nem falar aqui porque a gente está criando. É isso aí. Ele falou e a gente está criando a pizza que ele sugeriu. A pizza do Ratinho. A pizza do Ratinho. A gente vai mandar para ele. Então, assim,
Cara, olha que legal, né? Você pensar assim que você lutou para construir uma estrutura, fazer uma história, rala pra caramba, trabalha até muito tarde. Tô conversando aqui com você hoje, mas ontem eu saí super tarde da pizzaria, eu tava lá trabalhando. Ontem era domingo para quem tá assistindo num outro dia, mas hoje é segunda-feira aqui que a gente tá gravando esse podcast. Mas eu tava ontem à noite trabalhando, domingo, sabe? Então assim, a gente rala pra caramba, assim. Quem olha às vezes o glamour, né, como eu acabei de mencionar que eu tô indo pra China, vou passar por Dubai, vai ver, nossa, não, vou montar um negócio, né? Vou pizzaria porque é só sucesso. Tem o seu sucesso, mas também tem os seus desafios, né? E como a gente está falando de coisas boas, essas três eu acho que são memoráveis para nós. Uau, Douglas, e é muito legal trocar essa ideia contigo aí, porque quando eu vejo você falando da Super Pizza Pan, e não só você, mas o João e todos os outros sócios, né? Eu vejo o brilho nos olhos. E eu acho que quando você faz a coisa por amor, o trabalho e o sucesso vem na consequência de tudo isso. Sim. Eu acho que vocês são isso também, né, cara? Assim, eu nunca trabalhei com algo que eu não comprasse a ideia, sabe? A minha carreira inteira foi assim. Eu acho que eu nunca trabalharia numa empresa que vende cigarros, por exemplo. Nada contra com quem fuma, de forma alguma, pelo amor de Deus. Não tenho essa autoridade nem esse poder para poder julgar ninguém. Mas eu não trabalharia porque tudo que eu vendo, tudo que eu comercializo, tudo que eu faço, nossa, eu tenho que ter muita paixão por aquilo, sabe? E o negócio de pizza me encanta. Sabe por que encanta? Porque assim, primeiro, cara, pizza... Que momentos você pede uma pizza em casa? A grande maioria das pessoas é quando tá recebendo o familiar, tá recebendo os amigos, tá no momento de alegria, vamos pedir uma pizza. É como se a pizza representasse fatias de felicidade na casa das pessoas. Por isso que a gente quer promover, levar a felicidade aos lares dos nossos clientes, porque quando a pizza chega, é efetivamente uma festa, né? Entre as crianças, entre os adolescentes, entre os adultos. É isso, pizza é alegria, pizza é festa, né? Putz, cara, concordo plenamente. E eu também amo trabalhar nesse segmento de delivery, porque eu acho que comida é comemoração, é isso que você falou, é alegria. E legal essa visão que vocês têm sobre isso. E, cara, eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer. Parece, né? Mas passa super rápido. Sim. Parece que a gente tá falando minutos, mas já passou horas a gente conversando sobre isso. Se você fosse dar um conselho para quem quer entrar nesse mercado de food, de delivery, o que você falaria para ele? Primeiro, se você tem paixão, tem brilho nos olhos, porque essa é a base para qualquer atividade, seja ela para você ser um colaborador, um empreendedor, um empresário ou até mesmo ser um executivo. Tem paixão, desculpa a palavra, mas você tem tesão por aquilo que você está querendo fazer? Esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa saber se você tem vocação para aquilo. Imagina assim, Wildes, eu vou lá e falo assim, olha, eu tenho brilho nos olhos para cantar. Eu acho lindo quem canta, eu assisto aqueles American Got Talent, eu me emociono. Só que se eu for cantar, meu Deus do céu, não consigo cantar nem no chuveiro, que é horrível. Não tenho dom, não tenho talento, não tenho vocação para aquilo, compreende? Então assim, primeiro é brilho nos olhos, mas depois eu preciso saber se eu tenho vocação para aquilo. Porque tem gente que quer montar um restaurante, um delivery, mas não quer abrir mão do final de semana. Tem gente que quer montar um delivery, uma operação, mas não consegue lidar com pessoas. Tem gente que quer montar um delivery, mas não tem vocação para lidar com os entregadores, com os motoboys quando estão bravos. Então, percebe? Você tem que ter brilho nos olhos, mas você tem que ter vocação. Porque se os dois não estiverem em conjunto, não vai ter resultado. O terceiro tripé dessa estrutura é se o negócio dá dinheiro. Imagina, eu chego lá e falo assim, eu tenho brilho nos olhos por fazer artesanato. Eu falo, nossa, que legal, bacana. Você sabe fazer artesanato? Sei, nossa, é maravilhoso. A família gosta, a família aprova, dá dinheiro, cara, não dá para realizar meus sonhos, não dá. Então não adianta, você tem que dar um passo atrás e montar algo que atenda essas demandas. Show. Cara, excelente conselho que você está dando pro pessoal. E não teria como não deixar esse espaço, né? Sem antes falar, cara, se alguém quisesse montar uma loja da Super Pizza Pan, como que faz? Porque depois você dá toda essa aula aqui, seria injusto se eu não abrisse espaço para você. Então, por gentileza, gostaria que você falasse um pouco, se alguém quiser fazer parte da Super Pizza Pan, como que seria?
Que legal. Bom, se quiser fazer parte da nossa família, vai ser uma alegria. A gente tem o nosso site, superpizzapan.com.br. Você descendo a barra de rolagem vai ter lá, seja um franqueado. Clicando ali, tem todas as informações. Valor que você vai investir para montar uma franquia, tem depoimentos dos nossos franqueados, tem quando você atinge o teu break-even, que é o ponto de equilíbrio, qual que é o payback, e aí vai, tem toda a estrutura ali. Você olhou aquilo, falou, puxa vida, se encaixa naquilo que eu quero, você pode fazer o contato por lá, ou você pode mandar um e-mail para nós no expansão@superpizzapan.com.br ou entrar nas nossas redes sociais também, o @superpizzapan. Em qualquer um daqueles canais, sempre tem alguma opção ali para seja um franqueado e você fazer contato conosco. Tem toda uma equipe que acaba atuando nesse filtro, mas as franquias, a área de expansão está comigo, provavelmente a pessoa vai falar comigo em algum momento dessa jornada aí. Que legal. Douglas, que papo agradável, agradeço pela sua entrega, desejo muito, muito mais sucesso para a sua rede, vocês merecem, tá? E que Deus possa abençoar cada vez mais o caminho de vocês, é o que eu desejo do fundo do meu coração, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, pela parceria, te admiro como pessoa, como profissional, a empresa que você representa, né, é nossa parceira também. E conte conosco, o que precisar da Super Pizza Pan, não só você, mas quem está nos assistindo, vai ser uma alegria poder contribuir. Que legal, é recíproco, tá? Tudo isso daí que você falou também, tenho um carinho gigantesco por vocês e pelo profissionalismo. E obrigado mais uma vez. Valeu. Pessoal, vamos ficando aqui no nosso mais um episódio do nosso Delivery do Zero ao Sucesso. Obrigado para você que ficou até aqui. Espero que tenha aproveitado esse conteúdo mega importante para você que é do segmento de delivery. E até o próximo episódio. Valeu!